E aí pessoal, meu nome é Vinícius de Oliveira e estamos aqui para mais uma videoaula. E o tópico abordado de hoje será lógica de programação. Tá, mas por que eu resolvi falar de lógica de programação? Porque, basicamente, lógica de programação é o que dá vida a um programa. Tá, Vinícius, mas o que é lógica de programação? Como é que eu vou aplicar? O que é esse conceito? Me explica melhor que eu tô confuso. Ok, então eu vou te explicar na aula de hoje. Lógica de programação nada mais é do que uma sequência de passos a serem executados pelo seu programa. Ok, parece simples, né? É só você dizer para o seu programa o que você quer que ele faça. É simples, já aprendi, não preciso nem assistir o resto da aula. Ok, então, fale para o computador. Computador, faça um bolo. E o computador vai olhar e perguntar: tá, mas como eu faço um bolo? Como é que eu faço um bolo? Você não me ensinou a fazer um bolo. E você vai dizer: não, mas é simples, faça um bolo. E o computador vai dizer: eu não sei fazer um bolo, você precisa me ensinar a fazer um bolo. E é aí que entra a lógica de programação. Por exemplo, você vai dizer para ele: pegue uma manteiga, um pote de manteiga, coloca dentro de uma vasilha, depois pega uma xícara de açúcar e coloca junto da vasilha. Ok? Ele vai pegar o pote de manteiga, não vai abrir a embalagem, vai colocar o pote de manteiga inteiro dentro da vasilha, depois vai pegar uma xícara de açúcar e colocar dentro da vasilha. Você não explicou para ele que você deveria abrir o pote de manteiga, tirar a manteiga lá de dentro e colocar dentro da vasilha. Entenderam porque hoje em dia ainda ocorrem muitos erros de lógica de programação? Eu posso te dar um exemplo de um erro de lógica na vida real. Um foguete da NASA explodiu por causa de um erro de lógica de programação. Eles tinham uma variável, que eu vou explicar mais tarde o que é, e essa variável ela tinha um limite de memória. Limite de memória. O que aconteceu? Por erro de lógica de programação, eles excederam o limite da variável. O que aconteceu? Todo o programa deu erro e o foguete explodiu. Imagina quantos dólares não foram jogados no lixo por causa desse erro. Pior, se tivessem pessoas dentro do foguete, quantas pessoas teriam morrido? E é por isso que nós precisamos pensar na lógica de programação com cuidado. Por exemplo, como seria o ideal para você pedir para o computador fazer um bolo? Ok. Pegue o pote de manteiga, abra o pote de manteiga, tire a manteiga com uma colher, depois pegue essa manteiga que você tirou e coloque dentro da vasilha, pegue um saco, 1 kg de açúcar, um saco de 1 kg de açúcar, abra o 1 kg de açúcar, depois coloque o açúcar dentro de uma xícara, e depois você pega essa xícara e vira o açúcar dentro da vasilha que está utilizando. Pronto. Executou o primeiro passo. E dessa vez o computador não deu erro. Ele entendeu o que ele devia fazer. A gente precisa ter em mente de que o computador ele é burro. O computador é burro. Ele não vai fazer nada do que você não pedir para ele fazer. Se nós não ensinarmos para ele o que ele deve fazer, ele não vai fazer ou ele vai fazer errado. Você precisa ensinar para ele passo a passo o que ele deve fazer. E é aí que mora o conceito de lógica de programação. E nós vamos ver muito isso. Por que eu não resolvi trazer código nem nada? Porque lógica de programação é um conceito muito abstrato. Eu tenho a minha lógica, você tem a sua lógica. Por quê? Porque nós temos formas de pensar diferentes. Vamos pensar em, por exemplo, dormir. Eu durmo de uma forma, você dorme de uma outra forma. Mas não importa, nós estamos dormindo, nós estamos descansando. O final, o resultado será o mesmo. Agora, o modo de executar que é diferente. Mas nós também precisamos atentar pelo modo que nós executamos a tarefa, porque senão isso influencia no final. Então, conseguiram entender o conceito de lógica de programação?
Mais lá para frente, nós vamos estar aplicando esse conceito dentro do Swift, mas é de extrema importância que vocês entendam o conceito principal, o conceito norteador de lógica de programação. Entendeu isso? Você entende tudo. Você consegue entender tudo e você não tem problemas com o código. Mas, enfim, a videoaula fica por aqui hoje e podem esperar pelos próximos dias que eu vou estar postando mais conteúdo e nós vamos ver a lógica de programação no Swift, ok? Então, nos vemos na próxima. Tchau!